Olá, meu nome é Adriele Pacheco, eu sou acadêmica da Universidade Estadual do Tocantins, do curso de Engenharia Agronômica. Sou bolsista PIBIC Unitins, o professor orientador do projeto é Tiago Magalhães de Lázari, e o projeto é intitulado Produção e Avaliação de Mudas de Girassol Ornamental submetidos a diferentes substratos. Dentre as espécies em constante ascensão no mercado da floricultura, o girassol ornamental vem se tornando uma boa alternativa para os produtores, devido às suas várias possibilidades econômicas, ao ciclo curto, facilidade de propagação e, principalmente, em razão de sua inflorescência ser atrativa e bastante usada na ornamentação de ambientes, em vasos, confeccionando arranjos florais. Um dos fatores que conferem potencial germinativo à cultura do girassol ornamental consiste na escolha adequada do substrato. O desenvolvimento do substrato deve-se levar em consideração aspectos qualitativos e quantitativos dos materiais utilizados. Deve-se atentar para as propriedades físicas dos materiais, visando boa porosidade e molhabilidade. As características mais importantes de um solo no campo devem ser levadas para o substrato, como é o caso da capacidade de troca de cátions, teor de matéria orgânica e o pH, que devem estar em níveis adequados para o sucesso da produção de mudas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do desenvolvimento de mudas de girassol ornamental em resposta a diferentes tipos de substratos. Para a realização dessa pesquisa foi utilizado o girassol ornamental bonito de outono sortido. E uma chácara circunvizinha à cidade de Palmas foi escolhida para a execução do trabalho, por conter diversas características positivas com relação ao objetivo do experimento, sendo alguns dos benefícios possuir um excelente fornecimento de água para irrigação, boa iluminação e ausência de histórico de pragas e doenças recentes. As sementes de girassol ornamental utilizadas neste ensaio foram adquiridas em casa agropecuária na cidade de Palmas. A empresa responsável pela produção e comercialização das sementes é a Islapac. Os recipientes utilizados para o cultivo consistiram de vasos plásticos de 500 ml, e o delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, sendo composto por 28 parcelas com 7 tratamentos e 4 repetições. Os substratos utilizados nos tratamentos para o desenvolvimento das mudas foram: tratamento 1, 100% de terra, que foi a testemunha. Tratamento 2, 100% de substrato comercial. Tratamento 3, 50% de areia mais 50% de substrato comercial. Tratamento 4, 30% de areia mais 70% de terra. Tratamento 5, 30% de areia mais 40% de terra mais 30% de substrato comercial. Tratamento 6, 50% de terra mais 50% de substrato comercial. E, por fim, o tratamento 7, 70% de terra mais 30% de esterco bovino. Foram conduzidas 4 plântulas de girassol ornamental por tratamento. E o substrato comercial utilizado no experimento possui em sua composição casca de pinos, carvão vegetal, humus e arenito. O ensaio foi conduzido em casa de vegetação, construída pelos condutores do projeto, e após 30 dias de desenvolvimento das mudas, sendo este o tempo previsto para as avaliações pertinentes ao desenvolvimento inicial, foram realizadas as seguintes avaliações: altura da planta, emissão do botão floral, número de folhas por muda de girassol, massa fresca da parte aérea e massa fresca da raiz. Após tabulação, os dados foram submetidos à análise estatística e às médias comparadas pelo teste de Tucker. As análises foram realizadas no programa estatístico SysVar 5.3. Com base nos resultados obtidos, houve diferenças estatísticas quanto a todas as características avaliadas nos tratamentos, ao nível de 5% de probabilidade, em que os resultados coletados das 4 repetições de todos os tratamentos foram tabulados e realizada a análise de variância, determinando a média da altura da planta, da emissão do botão floral, do número de folhas por muda de girassol, da massa fresca da parte aérea e massa fresca da raiz. A partir dos resultados obtidos pelo teste de Tucker, houve diferenças estatísticas quanto à altura de plantas dos tratamentos, ao nível de 5% de probabilidade, sendo que o tratamento T2 apresentou plantas maiores com uma média de 56,125 centímetros.
Apesar de estatisticamente não diferir dos tratamentos T5 e T6, em que estes apresentam, respectivamente, médias de 47,37 e 48 centímetros, o tratamento T2 tende a proporcionar plantas mais altas. Com base nos resultados do teste de Tucker, ao nível de 5% de probabilidade, notaram-se diferenças estatísticas no que diz respeito à emissão do botão floral, demonstrando que o tratamento T2 promoveu melhores condições para que a planta pudesse proceder à emissão de seus botões florais e, consequentemente, da flor. Estatisticamente, os tratamentos T3, T5 e T6 não diferiram do tratamento T2, contudo, proporcionaram um florescimento em menor número de plantas por tratamento. A emissão do botão floral em todas as hastes do tratamento 2 pode ser justificada em função das características minerais e orgânicas presentes no substrato comercial. Tais características são fundamentais para o pleno desenvolvimento de elementos vegetais, considerando alguns fatores distintos como estabilidade, drenagem e fertilidade. Considerando esses atributos, para a variável da emissão do botão floral, o tratamento 2 foi o que mais se destacou de forma positiva. De acordo com o teste de Tucker, ao nível de 5% de probabilidade, houve diferença estatística quanto à característica de massa fresca da parte aérea, demonstrando que o tratamento T2 proporcionou maior massa fresca da parte aérea quando comparado com os demais tratamentos, apresentando uma média correspondente a 6,25 gramas. É muito importante a característica de massa fresca da parte aérea, pois quando uma planta tem elevada massa verde de folhas, tem maior potencial fotossintético e, consequentemente, maior acúmulo de substâncias que proporcionam um melhor desenvolvimento à planta. Segundo o teste de Tucker, ao nível de 5% de probabilidade, houve diferença estatística entre os tratamentos para a variável massa fresca da raiz, em que o tratamento T2 e o T6 proporcionaram maior desenvolvimento radicular, ambos apresentando média de 2,5 gramas. E apesar de estatisticamente não diferirem dos tratamentos T3 e T5, apresentando respectivamente 0,75 e 1 gramas, apresentaram superior volume de raiz. E a característica da massa fresca de raiz é fundamental para determinar o substrato que melhor favorece o desenvolvimento dessa estrutura e garantir à planta uma maior sustentação, vigor e desenvolvimento. No que se refere ao teste de Tucker, ao nível de 5% de probabilidade, houve diferença estatística quanto ao número de folhas, em que o tratamento T5 proporcionou um maior número de folhas, com uma média de 11 folhas, não diferindo estatisticamente dos tratamentos T2, T3 e T6, com médias de 9, 8,5 e 9 folhas, respectivamente. E correlacionando os dados obtidos para a variável de número de folhas e a variável massa fresca da parte aérea, nota-se que para a primeira variável, o tratamento T5 apresentou maiores valores, e para a segunda variável, destacou o tratamento T2. Considerando uma possível correlação existente entre o número de folhas e a massa fresca da parte aérea, observou que neste ensaio, o tratamento que possibilitou o maior número de folhas não foi o mesmo que possibilitou o maior número de massa fresca da parte aérea. Esta alternância pode ser justificada pelo fato de que o tratamento T2 conferiu às plantas um melhor desenvolvimento do caule, o que resultou em um maior peso na massa fresca. Já para a variável número de folhas, as folhas foram somente contadas, e esse processo explica a discrepância observada entre os tratamentos, que evidenciaram os melhores resultados. Considerações finais. A execução deste projeto na região de Palmas Tocantins foi de suma importância para a elaboração de referências científicas acerca da produção de girassol ornamental na região, considerando suas especificidades edafoclimáticas. Com este ensaio, foi possível determinar um substrato que promove o melhor desenvolvimento das mudas e que beneficia direta e indiretamente os produtores de plantas ornamentais. Este trabalho demonstrou que o tratamento T2, que corresponde a 100% de substrato comercial composto por casca de pinos, carvão vegetal, humus e arenito, obteve os melhores resultados quanto à avaliação de altura da planta, emissão do botão floral, massa fresca da parte aérea e massa fresca da raiz, e a quantidade de folhas por planta, dentro das condições de trabalho expressas na metodologia. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada.